acabou o coronga, como dizem por aí, né? Acabou o coronga. Mas, enfim. Então, olha só, essa semana, vou desejar boa noite para vocês. Nesta semana, eu fiz um registro lá de todas as atividades semanais que vocês fizeram, tanto do primeiro PAPR quanto do segundo. Eu fui juntando, né? Fui anotando aqui no meu caderno. E assim, no total foram 5 atividades, contando com o Padlet, com a postagem do Padlet da semana passada. Foram 5 atividades. O valor total foi de 2 pontos. Então, quem fez todas, né, ganhou. Quem fez 4 ou 5, ganhou o valor total. Quem fez menos, eu descontei ali. Mas, de um modo geral, a grande maioria da turma participou massivamente mesmo, tá? Então, assim, não tem problema, como a Flávia tá falando assim, tá falando que não conseguiu postar. Mas pode ainda estar aberto lá, quem quiser postar lá a sua opinião, ele está aberto, tá? No link do Padlet lá. Só não siga, não adianta postar, tá? Porque eu coloquei como trabalho offline. Então, mas eu fui registrando aqui de todo mundo que fez. Então, a pontuação está lá. Então, na verdade, nós já temos, com a resenha desta semana, nós já temos 9 pontos, né? Com os 3 pontos, temos 6 pontos, mais 9 pontos, somando 9 pontos com a resenha, que vocês têm até o dia 22 para me entregar. Então, eu dei um tempinho a mais aí, tá? Para vocês colocarem. Ô, Flávia, lá no Padlet, no cantinho direito da tela, você vai abrir lá, você vai, né? Você vê todas as postagens dos colegas. No cantinho direito tem um sinalzinho de mais. Então, é só você clicar naquele sinalzinho de mais que você consegue colocar o seu texto lá. Não foi? Mas às vezes você pode tentar trocar o navegador, não sei, né? Se você estava usando o Google, passa para um outro navegador. Eu não, porque assim, normalmente funciona normal, mas tenta de novo, tá? Tenta de novo lá. Mas você não perdeu o ponto, não, Flávio, porque você fez todas as atividades. Só não fez essa, mas quem fez 4 ou 5 ganhou os 2 pontos, entendeu? Mas tá tranquilo. Mas querendo postar, é só ir lá, tenta postar. Se não conseguir, você me fala. Mas normalmente está funcionando direitinho, tá? Bom, então, com relação a isso, beleza. Com relação à atividade avaliativa, né, que eu coloquei para vocês, a resenha, né, a partir de uma reportagem, na verdade, né, vou colocar aqui na tela para vocês, uma reportagem que fala sobre os desafios da mobilidade urbana sustentável. Então, o texto em que vocês, né, manifestaram a opinião com relação à acessibilidade, né, dos deficientes, especificamente de um grupo social, e no caso são os deficientes físicos. Então, agora eu coloquei para vocês resenharem, para vocês trazerem aí, né, um resumo dessa reportagem, aliado a um posicionamento com relação a toda a questão, toda a problemática que é analisada pela reportagem. Então, eu trouxe um aspecto mais amplo, que é a questão da mobilidade urbana sustentável. Então, quais são os desafios para essa mobilidade urbana sustentável? Para analisar e para estabelecer um determinado ponto de vista com relação a esse tema, você tem que partir do princípio de que, quando a gente vai analisar um tema de redação, nós temos que analisar todos
todas as palavras, né, que estão relacionadas nesse tema. Então, você pensa que, né, se a proposta é analisar os desafios da mobilidade urbana, tem gente chegando aqui. Boa noite, Nadine. Então, se a proposta é essa, você tem que partir de determinados pressupostos. Então, se há desafios, é porque essa mobilidade urbana, né, ela não é como deveria ser. Ela não é sustentável, né? Ou ela não é totalmente sustentável, dependendo do lugar. Mas, de um modo geral, se há desafios, é porque há um problema, né? Um problema a ser enfrentado. Então, é essa perspectiva que você tem que ter com relação à análise do tema, né? E para construir o seu posicionamento. E o posicionamento que você constrói, ou seja, a sua tese, né? Você vai trazer na resenha uma opinião geral, positiva ou negativa sobre a reportagem, né? E relacionada a essa opinião geral, você trazer essas considerações. O que a reportagem aponta, né, como desafios? Quais são as causas para esse problema? Quais são as consequências para esse problema? Porque é um problema, né? Então, você vai trazer essa análise de uma forma bastante sucinta, de uma forma bastante resumida, porque eu limitei o número de linhas, né? Entre 15 e 30 linhas, se o texto for manuscrito, né? Se você vai escrever na folha de caderno e vai fotografar e vai me mandar, ou no texto digitado. Aí eu queria dizer para vocês o seguinte: eu prefiro o formato digital, para quem puder, tá, gente? Por quê? Porque eu consigo corrigir, né? Eu abro o arquivo do Word e eu corrijo fazendo a revisão. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu faço isso, olha, se teve um problema de vírgula, né? Vamos supor, se não tivesse essa vírgula aqui, né? Se optar pelo envio do texto digitado, faltou uma vírgula. Eu venho aqui no vermelhinho, eu vou colocar essa vírgula em vermelho. Se houve uma questão de concordância, alguma coisa que eu quero destacar, algum problema de concordância de regência, ou uma sugestão para trocar uma palavra pela outra, um elemento de coesão, eu vou fazer uma revisão, eu vou fazer um comentário do lado aqui no texto, entendeu? Eu vou comentar alguma coisa, né, como sugestão para uma correção, tá? Por isso que eu falo que eu prefiro o formato digital, ou seja, o texto escrito no Word e vocês me mandarem no formato do Word, sem salvar em PDF, tá? Eu faço isso e devolvo a correção para vocês. É mais fácil. Mas quem não puder, quem não tiver como, né, porque às vezes, né, sem o computador fica difícil. Então, se não tem o computador, não tem problema. Pode fazer manuscrito e me mandar a foto salva em PDF, tá certo? Sem problema nenhum, tá? Mas eu só queria explicar isso para vocês, beleza? Alguma dúvida? Alguma dúvida com relação a isso? Isso, aí vocês vão mandar essa redação da resenha, vocês vão mandar lá no Siga, no link da atividade avaliativa, que está postada lá na semana 8, tá bom? Eu coloquei, para entregar, eu coloquei até o dia 22, tá certo? Então, vocês vão lá em atividade avaliativa e vão postar, tá bom? E aí, quando eu corrigir, à medida que eu for corrigindo, eu vou devolvendo ali mesmo, tá? No próximo momento, eu mostro para vocês como é que faz para olhar a correção desse arquivo lá no SIG, tá bom? Mas é isso, no mais, são essas as questões, tá? Nós estamos bastante adiantados aí com relação ao registro das pontuações, né? Então, falta mesmo, como eu disse para vocês, já estamos terminando o período, então faltam só mais esse PAPR, então só mais 4 semanas, né? E nós finalizamos o período, né? Infelizmente,
ainda nessa modalidade remota, sem ter o contato físico, né? Mas é o melhor que está tendo por hoje, então vamos lá. Bom, e aí, no tópico de ensino dessa semana, né, eu trouxe para vocês a questão da relação da formalidade na comunicação do trabalho. Então, principalmente na comunicação escrita. Como vocês estão, né, cursando, fazendo, né, um curso de superior em administração, então vocês têm essa perspectiva, né, de uma redação, uma escrita bastante técnica, não é? Com algumas questões bastante específicas com relação a essa redação técnica. Então, assim, um dos últimos tópicos que nós vamos ver no último PAPR é justamente essa questão dos gêneros administrativos, né? Existem algumas coisinhas, alguns detalhes que a gente pode pontuar. Na maioria das vezes, quando a gente acaba tendo alguma dúvida com relação a esses gêneros, a gente recorre a determinadas consultas. Eu quero saber como é que faz um ofício, né? Se eu buscar em fontes confiáveis no Google aqui, eu consigo um modelo pronto para redigir o meu ofício dentro daquele, né, daquele template, como diz o meu filho, né? Daquele modelinho ali, e você, né, consegue se sair bem. Mas existem algumas questões que a gente pode pontuar e que ajudam na hora da redação desse tipo de texto, né? Desses gêneros administrativos. Eu estou na tela aqui, tá, gente? Se por um acaso alguém chegar e eu não perceber, alguém me avisa. Então, essa formalidade na comunicação do trabalho, a gente tem uma questão muito, muito pontual, que não quer passar. Deixa eu interromper aqui um pouquinho, peraí. Que é o uso dos pronomes de tratamento. Deixa eu abrir de novo, que fechou. Dos pronomes de tratamento, né? Existem algumas questões bastante específicas. Boa noite, Gabriela. Está abrindo de novo aqui o arquivo. Que nós podemos abordar, né, e tirar algumas dúvidas que vocês possam ter com relação ao uso do pronome de tratamento. Algumas questões de efeitos de sentido também, que eles possam produzir no texto, né, dependendo da maneira como eles são utilizados. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Vou passar, beleza. Então, os pronomes de tratamento, eles pertencem, né, a uma classe gramatical, que é a classe dos pronomes. O que é o pronome como classe gramatical? O pronome é uma palavra que ora ela acompanha o nome, ora ela substitui o nome, substitui um substantivo, ou ela acompanha um substantivo. O pronome de tratamento é uma forma, dentre tantos pronomes que existem, né, dentro dessa classe gramatical maior, que ela traz que ela demonstra, que ela determina uma forma de interação comunicativa utilizada para nos dirigirmos ou para nos referirmos a uma pessoa. Então, é uma expressão que ela tem um valor de tratamento, tanto numa esfera familiar, numa esfera mais informal, quando nós usamos o você, né, ou vocês, ou no tratamento cerimonioso, no tratamento mais formal, né, quando a gente usa senhor ou senhora, ou para demonstrar reverência, né, uma reverência com relação a determinadas autoridades. Então, nós temos, por exemplo, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossa Magnificência.
né, que são pronomes que demonstram essa reverência ou esse respeito maior com relação a determinadas autoridades. E justamente esses pronomes de tratamento, né, mais formais, né, é que nós vamos abordar aqui na aula hoje. Então, nós temos os pronomes de tratamento, trouxe aqui alguns exemplos, né? De novo falando, sempre quando a gente tem dúvida com relação ao uso de algum pronome de tratamento, a gente recorre à consulta, né? Geralmente nesses documentos oficiais, né? A gente tem essa possibilidade, quando a gente está redigindo esse tipo de documento, a gente tem essa possibilidade de realizar determinadas consultas, né? Para fazer uma reverência a determinada autoridade. Então, você tem Vossa Excelência, cuja abreviatura é essa que está marcada aí, né? Para autoridades governamentais. Então, para o prefeito, para o governador, para o presidente da República, né? Vossa Excelência. Vossa Magnificência para os reitores de universidades, né? O nosso reitor do Instituto Federal, os institutos federais também possuem, né? Porque tem essa autonomia de uma autarquia universitária, então eles são chamados os reitores, né? De Vossa Magnificência, de uma forma bastante cerimoniosa. Vossa Alteza para príncipes e duques, Vossa Majestade para reis e imperadores, Vossa Reverendíssima para sacerdotes, Vossa Eminência para cardeais, tá? Foi errado aí. Vossa Santidade para o Papa e Vossa Senhoria para as demais autoridades, né? Então, e Vossa Senhoria é bastante usado, né? Muito usado. Então, existem algumas especificidades no uso dessas expressões de tratamento. Então, como é que eu faço o plural dessas expressões quando eu quero simplesmente determinar a abreviatura delas, né? Por quê? Porque se eu faço por extenso, Vossa Excelência, é só acrescentar o S, Vossas Excelências, Vossa Senhoria, Vossas Senhorias. Mas, na sigla, não é? Você tem a marcação dessa abreviatura, por exemplo, em Vossa Excelência, né? Com esse azinho por cima aqui, no final, né? Por cima, bem pequenininho. E aí você faz acrescentando o S. Você faz o plural acrescentando o S no finalzinho desse azinho da sigla, né? Quando essa abreviatura tem o azinho no final. Você faz esse plural dessa forma. Se a abreviatura não tem esse A, dobram-se as letras maiúsculas, colocando-se um ponto após a segunda letra dobrada. Então, Vossa Alteza, né, que é o V ponto A ponto, Vossa Alteza, você faz o plural dobrando as letras maiúsculas. Então, é VV ponto AA ponto. Vossa Majestade, que é o VM que está aqui, né? Vossa Majestade, você tem VV.MM. Por quê? Porque a abreviatura dessas expressões de tratamento não terminam com aquele azinho, né? E aí vem uma observação, não confundir essa última modalidade de plural com a abreviatura de digníssimo, né, que é a DD, ou santíssimo, que é SS, ou meritíssimo, que é a reverência a juízes, né, como MM, tá? Uma coisa é diferente da outra, tá? Bom, então, essa foi o tratamento das formas do plural dessas expressões. Agora, com relação à concordância dos pronomes tu e você. É muito comum na nossa língua, né, na linguagem informal, nós mesclarmos, né, a primeira com a segunda pessoa. É muito comum. Mas, na nossa língua formal, né, na nossa variante formal,
com relação ao uso desses pronomes de tratamento, nós precisamos estabelecer a concordância, né, de acordo com a norma. Então, você tem aqui, olha, tu te referiste à tua prima. Se eu estou usando um pronome pessoal de segunda pessoa, o pronome possessivo relacionado à segunda pessoa é teu, tua, teus, tuas. Então, se é tu como um sujeito na segunda pessoa, é tu te referiste à tua prima, mantendo o padrão da segunda pessoa. Isso na modalidade formal. Você se referiu à sua prima. Por quê? Porque você é um pronome de tratamento. Os pronomes de tratamento, né, apesar de usarem vossa, né, vossos, que teoricamente estariam relacionados a uma segunda pessoa, eles estabelecem uma concordância com a terceira pessoa. Então, você se referiu à sua prima. Então, você é pronome de tratamento, mas é considerado de terceira pessoa, então o pronome de demonstrativo que está relacionado a ele é seu, sua, seus, suas. No português do Brasil, no nível informal, no nível coloquial, é comum a gente misturar, como está no exemplo aqui. Você se referiu ao teu emprego, né? Tem muitos adolescentes, como eu mexo muito trabalho com adolescentes também, né? Eles têm mania de falar assim, tu vai fazer qualquer coisa assim? Meu filho usa muito isso. Tu vai em algum lugar assim, né? Tu vai. Não é assim, formalmente não é a concordância correta, não é? Mas é a forma coloquial, o modo informal de demonstrar, de fazer essa concordância. Mas, no mais, como o nosso caso aqui é a modalidade padrão, o que vale é o exemplo de cima, não é? Essa concordância total aí com essas expressões de tratamento. Outra coisa, né, como eu disse para vocês, as expressões de tratamento, elas vão concordar com o verbo na terceira pessoa. Então, esse verbo na terceira pessoa, né, eu estou me dirigindo, né, a uma determinada pessoa de um modo mais formal. Vossa Senhoria pode contar com o apoio de nossa associação. Vossa Senhoria pode contar. Não é Vossa Senhoria podes contar, né? Ou podeis contar. É o verbo na terceira pessoa, tá? O pronome possessivo também de terceira pessoa, como nós vimos antes. Seu, sua, seus, suas. Vossa Senhoria sabe que sua conduta nos últimos acontecimentos não foi ética. Dirijo-me a Vossa Excelência para elogiar o seu discurso, e não o teu discurso ou o vosso discurso, tá? É sempre o pronome demonstrativo, ou o pronome possessivo na terceira pessoa, tá? O pronome oblíquo também é de terceira pessoa. Então, vai ser o a, os as, o se, si, consigo ou lhe. Então, neste exemplo aqui, olha, tenho dito a Vossa Senhoria que lhe falta, às vezes, reconhecimento das práticas republicanas no cuidado com a coisa pública. Sua Excelência traz consigo a responsabilidade e a competência para governar. Bom, aqui a pessoa, né, o falante aqui, está se dirigindo, né, a Vossa Senhoria, e se falta algo a alguém. O que esse lhe está fazendo aí, né? Falta a quem? Falta a Vossa Senhoria. Então, esse lhe está substituindo Vossa Senhoria. Olha aí o pronome. Pronome, ele substitui o nome. Então, só que o lhe aí, ele está exercendo uma função de objeto indireto. Porque se falta algo, que é o reconhecimento das práticas republicanas, é o objeto direto, mas falta a alguém. A quem? A Vossa Senhoria, que é o objeto indireto. Então, o lhe aí,
está exercendo a função de objeto indireto, fazendo substituição à vossa senhoria, tá? Então, é uma questão sintática e semântica, né, com relação a essas substituições aí que o pronome faz, tá? E sempre de terceira pessoa, que é o lhe. E também no outro caso, Sua Excelência traz consigo, né, ou seja, com ela mesma, a responsabilidade e a competência para governar, tá? Agora, às vezes, o consigo, ele pode determinar algumas questões um pouco ambíguas, tá? Dependendo do uso que se faz. Tem que ter cuidado na hora de redigir e prestar atenção. Porque ele pode, né, quando você está se referindo à pessoa com quem se fala, eu gostaria de tratar consigo a compra deste produto. Eu gostaria de tratar consigo, né? Consigo ou contigo? Eu não sei com quem que eu tô falando, né? Com relação a quem que eu estou me dirigindo. Então, para atender a ela, para atender à gramática normativa, disse como: eu gostaria de tratar com você, ou com o senhor, ou com a senhora, porque o pronome de tratamento ele não ficou referenciado. Então, esse consigo aí, né? Ele pode causar uma ambiguidade na frase, tá? Então, é melhor destacar o interlocutor. Com quem que eu estou falando? A quem que eu estou me dirigindo? Se é de uma maneira informal, eu vou usar com você. Se é de um modo formal, é o senhor ou a senhora, tá? Ela trouxe consigo as passagens. Quer dizer, ela falava consigo mesma. Então, né, ele quer falar com você ou com a senhora? E nunca consigo, porque assim o sentido seria ele quer falar com ele mesmo, não é? Ele quer falar consigo, ela falava consigo mesma, né? Então, essas questões aqui, a gente precisa estar muito atenta com relação a esses usos que nós fazemos desses pronomes, para nunca provocar determinadas ambiguidades. Também a gente deve observar os efeitos de sentido. Então, quando nós nos dirigimos às pessoas, usamos o pronome vossa. Então, eu peço que vossa senhoria me conceda uma explicação, não é? Eu estou me dirigindo à pessoa, estou pedindo a ela uma explicação e estou num contexto formal. Então, é vossa senhoria, né? Peço que vossa senhoria me conceda uma explicação. Quando eu falo da pessoa, eu vou usar o pronome sua, tá? Então, Sua Excelência tranquilizou os repórteres dizendo que não faltaria carne à população. Se eu usar o vossa, não é? Pode provocar aí um problema, não é? Um ruído nessa comunicação com relação ao uso. Por quê? Porque o vossa, quando eu uso vossa com relação ao pronome de tratamento, eu estou falando com a pessoa. Quando eu estou usando sua e o pronome de tratamento, eu estou falando da pessoa, né? Falando dela, tá? Os adjetivos também, eles vão concordar em gênero com o nome a que ele se refere, né? Depende do referente, se é do gênero masculino ou do gênero feminino, a pessoa que está representando, tá? Porque existem alguns Vossa Senhoria, por exemplo, eu posso estar falando tanto com um homem quanto com uma mulher, né? Com alguém do gênero masculino, com alguém do gênero feminino. Então, o que vai determinar o gênero serão as palavras que estão relacionadas, que estão fazendo referência ao pronome de tratamento. Então, Vossa Senhoria está desconfiada. Então, eu sei, né, que a referência aqui é a alguém do gênero feminino. Vossa Excelência está equivocado, alguém do gênero masculino. Então, são os efeitos de sentido
que esses gêneros vão, né, os gêneros dos adjetivos vão provocar para os pronomes de tratamento, tá? Quando são empregadas expressões cerimoniosas, como Vossa Excelência e Vossa Eminência, deve-se evitar o emprego dos possessivos seu su e dos pronomes oblíquos lhe, lhes ou aos, as. Talvez a repetição da expressão de tratamento pareça redundante. Ela é necessária, porém, para efeitos de clareza. Então, para explicar, né? O eminentíssimo senhor cardeal tem se preocupado muito com a evasão dos jovens da igreja, pelo que a atitude de Vossa Eminência tem recebido o apoio de todos os católicos. É um exemplo que foi tirado do próprio livro de português instrumental, né, que traz essa referência. O eminentíssimo senhor cardeal. Então, são dois pronomes de tratamento em que a gente deve evitar, né, estabelecer como objetos ou como pronomes possessivos esses pronomes que estão indicados aí. Então, a gente tem que repetir, né, o pronome de tratamento. Como diz anteriormente, né, parece que é um pouco redundante, mas para efeito de clareza. O eminentíssimo senhor cardeal tem se preocupado muito com a evasão dos jovens, pelo que, se eu fosse substituir, ficaria, né, pelo que sua atitude tem recebido o apoio de todos os católicos. Mas, esse sua aí também, ele poderia provocar uma ambiguidade, porque a sua atitude seria dos jovens da igreja ou do eminentíssimo senhor cardeal, não é? Então, a atitude provocaria uma ambiguidade. Então, é essa questão da repetição do pronome de tratamento para ficar mais clara a comunicação aí, né? Também, outro destaque, não se abrevia a expressão de tratamento utilizada por presidente da República. Então, toda vez que se referir ao presidente da República, independentemente de quem seja, mas Sua Excelência, o presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, inaugurou Brasília em 1960. É uma informação, né? Eu estou falando desse referente, que é o presidente, e eu não posso abreviar o pronome de tratamento, é Sua Excelência, tá? Ou, se eu estiver falando com ele, é Vossa Excelência, tá? Por extenso, sem abreviar. Me dirigindo a ele, no caso, né? Algumas mudanças que vêm ocorrendo com relação aos usos dos pronomes de tratamento, né? Que algumas coisas vão cair em desuso na própria língua. Então, a gente tem aqui o uso do prezado, que está se tornando raro nos gêneros administrativos, porque prezado quer dizer querido, estimado, amado, às vezes cria uma relação de muita proximidade num contexto muito, muito formal, às vezes, que se exige. Então, simplesmente fazer uma referência a senhor fulano de tal, não é? Ou simplesmente o vocativo se reduzir ao nome da pessoa com uma vírgula, né? Também é muito comum. Nos envelopes também, às vezes é muito comum apenas o uso de senhor, abreviado, né, ou senhora, ou simplesmente o nome do destinatário e o endereço, tá? Antigamente, né, tinha muita formalidade com relação ao registro desses envelopes, né, ilustríssimo senhor fulano de tal e o endereço. Hoje em dia, não é? Simplesmente você colocar ou senhor fulano de tal, ou senhora fulana de tal, ou simplesmente o nome da pessoa, né, está registrado da mesma forma. Antigamente era muito comum esse formato, né, de apresentação de envelope. Agora, com relação aos envelopes grandes, geralmente de empresas, né, que tem os envelopes timbrados e que você precisa estabelecer determinadas comunicações mais formais, utilizando esses meios, então você tem, né, um exemplo. Então, trazendo, por exemplo, a questão
do referente aqui, que é o presidente da República novamente, né? Você tem um papel timbrado, né, de determinada empresa, e você vai se dirigir, excelentíssimo senhor, ou um pronome de tratamento, ilustríssimo senhor, se for menos formal, quanto um presidente da República, né? Então, você vai dizer ilustríssimo senhor, e aí o nome da pessoa embaixo, tá? No caso do presidente da República, não há abreviaturas, né? Todas as referências por extenso, tá? Então, com relação ao uso dos pronomes de tratamento, são essas questões mais formais que eu queria apresentar para vocês, né? Esses usos e os efeitos, muito mais que isso, são os efeitos de sentido, principalmente. Às vezes você pode cair em questão de concurso, inclusive, essa questão do efeito de sentido do pronome de tratamento. Quando se usa o vossa, você sabe que o vossa é quando você se dirige àquele referente, àquela pessoa. Quando se usa o sua, você está falando daquela pessoa, não é? E há outras questões com relação ao plural das abreviaturas, não é? E essas questões mais formais. Uma coisa que eu observo muito com relação à produção de texto é o uso de letras maiúsculas. Além do que a gente tem, né, de início de parágrafo, ou depois do ponto, inicia-se com letra maiúscula, né, todas essas questões formais, existem alguns aspectos bastante pontuais para o uso da letra maiúscula. Então, por exemplo, nome de lei, qualquer lei, né, como a Constituição Federal, você registra com letra maiúscula. Nomes de curso ou de disciplina, né, sociologia, língua portuguesa, matemática, história, geografia, registra-se com letra maiúscula. Os poderes da República, o poder executivo, legislativo, judiciário, letra maiúscula, né? Festas populares, o carnaval, com letra maiúscula. Os estados da federação, né? Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Roraima, Amapá, né? Todos com letra maiúscula. Os eventos esportivos também, as Olimpíadas, Copa do Mundo, registrados com letra maiúscula. Ecossistemas e biomas, Amazônia, Cerrado, Pantanal, todos esses ecossistemas ou biomas registrados com letra maiúscula. Título de obra, nome de jornal, de revista, programas, produções artísticas, também com letra maiúscula. Nomes de obras, por exemplo, todas essas indicações aqui, né, numa produção textual, você destaca também entre aspas, né? Além da letra maiúscula, você destaca entre aspas, ou se você estiver digitando o texto, né, em itálico também. O período histórico, né? Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, golpe militar, regime militar, tudo isso, todas essas questões históricas, né? Semana de Arte Moderna, tudo com letra maiúscula, tá? O Estado, eu vejo muito em redação, quando querem fazer uma referência ao Estado, no sentido de nação organizada, não a unidade da federação, né? Mas ao Estado, né? Vamos dizer assim, ao país, né? Que é essa nação organizada, o Estado é com letra maiúscula também, né? Governo federal, também no mesmo sentido. Região do país, letra maiúscula. Empresas, instituições, órgãos, a Igreja Católica, nomes de organizações não governamentais também entram aqui, né? Tudo registrado com letra maiúscula, e os ministérios, né? Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, toda essa relação que se estabelece com os aspectos formais da nossa língua, né, que a gente vai percebendo nas produções de texto, que a gente precisa dar uma pontuada. Então, eu trouxe para vocês aqui essas questões para esclarecer algumas dúvidas, né, para que vocês
se lembrem disso quando estiverem escrevendo, né? E terem essas referências também. E principalmente porque daqui para frente a gente vai estudar um pouquinho sobre esses gêneros administrativos e a gente precisa manter esse padrão formal da língua também, com esses aspectos bem pontuais da nossa língua, tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Alguém tem alguma pergunta com relação à apresentação? Em títulos de redação, todas as palavras podem começar com letra maiúscula ou só a primeira? Só, Gilberto, só a primeira, tá? Quando você coloca todas as letras com letra maiúscula, né? Todas as iniciais das palavras com letra maiúscula, é uma questão de estilo. Você pode fazer, é uma questão de estilo, tá? Mas somente a letra inicial já é o suficiente, tá? É simplesmente uma questão de estilo. Eu também acho, quando eu vou colocar um título, eu também faço isso, é uma questão, né, como estou te falando, é uma questão de estilo mesmo, né? Agora, quando a gente vai fazer, por exemplo, textos mais acadêmicos, né, você vai escrever. Isso vocês vão ver mais para frente em metodologia científica, você vai escrever um artigo, então os títulos, né? Os títulos e subtítulos das seções, às vezes você coloca os títulos em letras de imprensa, né? Em letras garrafais, e os subtítulos você coloca em letras menores, né? Somente com a primeira letra maiúscula. Então tem esses detalhezinhos, mais para frente vocês vão estudar muitos detalhes com relação a essas normas em metodologia científica, tá? Se Deus quiser. Vai lá para frente, a gente vai... a gente não, né? Vocês vão estudar isso, deve ser com a Cristina, tá? Essas questões muito mais formais até. Alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Tranquilinho? Belezinha? Fala sim! Ou não? Beleza, gente. Então eu vou finalizar agora, eu vou interromper a nossa gravação.